Boa noite a todos. Esse tema, atração e repulsão, ele é todo baseado nos estudos feitos em O Livro dos Espíritos, quando ali se coloca que na vida de todos nós vivemos envolvidos o tempo todo na atração, que é o desejo de aproximação, e na repulsão, o desejo de afastamento. Isso analisado, observa-se inclusive em todo o universo. Atração e repulsão faz parte do movimento de tudo que constitui espírito e matéria. A doutrina espírita, abrangente como é, nos mostra exatamente que Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Que o espírito que surge simples e ignorante das mãos de Deus, ele tem como o principal atributo, a principal qualidade, a inteligência. E tudo mais que existe fora de Deus e do Espírito é matéria. Matéria condensada, matéria sutil, matéria quintessenciada, matéria diáfana. Então, fluidos que se misturam atomicamente para viver a incontáveis e variáveis formas de vida, do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista da visualização, do ponto de vista do espaço, do ponto de vista da atividade íntima de cada ser, da atividade relacional com as pessoas em volta, em relação à utilização do corpo, em relação à utilização do espírito, enfim, tudo aquilo que é vital, que representa vida. E nesta abrangência que ainda é pouco percebida, em função da nossa intelectualidade ainda insuficiente para abranger tantas coisas ao mesmo tempo, mas já podemos absorver algumas coisas que poderemos levar para a nossa vida prática. Considerando que o Espiritismo está exatamente no momento em que, apesar de sermos crianças espirituais, mas já temos o mínimo de maturidade para aprofundarmos o entendimento de certas coisas. E dentre elas está justamente a atração e a repulsão. Percebe-se nisso que Deus, o seu plano universal é que vamos nos atrair e nos repelir o tempo todo. Existe um tema interessantíssimo chamado contradições espíritas, aquilo que parece ser dualidade. Aliás, ontem, na nossa atividade de estudos do nosso Oeste, nós colocamos uma situação para uma determinada turma, e foi a seguinte: estávamos estudando o capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec colocou como título: Dai de graça o que de graça recebestes. Na narrativa do Evangelho original, Jesus, conversando com os apóstolos, disse a eles: expulsais os espíritos imundos, curai os leprosos, autorizando que houvesse uma intervenção dos apóstolos nas dificuldades espirituais das pessoas. E ao final disse: porém, dai de graça o que de graça recebestes.
que não se faça cobrar por aquilo que não se pagou. E observa-se exatamente que, desde a época de Moisés até hoje, as pessoas que podem ter a mediunidade ostensiva, elas exploram para obter vantagens pessoais. Mas no caso de Jesus e no caso do Espiritismo, o que se diz é exatamente que devemos ter o cuidado de usarmos as nossas energias magnéticas, as nossas energias mediúnicas, de uma forma em que ninguém tem que pagar absolutamente nada por isso. E aí a colocação nossa foi a seguinte: desde uma senhora que, depois de passar por vários médicos, por vários pais de santo, curandeiros, e não teve os seus problemas de saúde resolvidos, ao ponto dela praticamente quase que acabar com tudo que ela tinha, uma moradora da zona rural, bois, propriedades. Quando ela veio finalmente fazer um tratamento espiritual em nossa casa, por indicação do senhor Edson Meirelles, um dos nossos trabalhadores da Seara Espírita, nesta nossa época, já desencarnado naturalmente há poucos anos, e lá se constatou que quem estava causando o problema de saúde, a dificuldade dela, era o seu próprio pai, que havia desencarnado, mas por ignorância se vinculou a ela, que era uma pessoa muito dedicada, cuidou muito bem do seu pai até a morte, mas ele, por ignorância, ficou vinculado a ela. E os sintomas da doença dele, degenerativa, ela começou a perceber e assim procurou todos os recursos médicos que ela podia encontrar aqui em Brumado, em Salvador e em São Paulo. E assim ela foi gastando tudo que tinha. Quando finalmente chegou ao seu Edson Meirelles, ele disse a ela: olha, seu problema deve ser espiritual, você já passou por tudo quanto é lugar. Procure lá o centro espírita, deu o nosso endereço e foi. No primeiro dia, no primeiro passo que ela tomou, o pai dela foi aproximado do corpo de médiuns. No diálogo, a gente logo viu que era ele, conversamos com ele. E ele, a partir daquele momento, entendeu que sua filha estava ficando na miséria, praticamente. Tudo que ele havia construído e deixado estava acabando, porque ele estava próximo a ela. E o mal-estar dela era tão grande que ela tinha que procurar recursos. Médicos, claro, profissionais. Mas ninguém encontrava nada, e ela perdeu tudo que tinha. Só sobraram algumas galinhas. No mesmo dia que ela passou por essa intervenção, no próximo passo ela já ficou toda alegre e veio falar: olha, eu estou aqui há 3 anos, desde que meu pai morreu, com muito problema, e agora estou bem. A semana eu passei ótima. Aí quis logo, falou: estou ali no carro com algumas galinhas que eu tinha, a última coisa que eu tinha na minha roça. Eu falei: como assim? Eu falei: não, está ali, porque todo mundo me cobrou e eu não fiquei boa, agora que eu fiquei boa. Eu falei: não, senhora, pelo amor de Deus. Aí eu falei: ó, só não precisa nem continuar mais aqui nos passes. A convidei para a nossa sala de entrevista de atendimento fraterno e falei: olha, aconteceu isso, isso e isso. Seu pai falou: foi. Ela confirmou tudo. O pai, como é que foi? Não, eu não conhecia essa senhora, não sabia de onde vinha. Falei: não, a senhora não pode pagar por esse benefício, porque aqui nós entendemos que o trabalho espiritual, orações, passes, distribuição de frutos, isso aí, ninguém pode cobrar nada por isso. Então, por favor, leve suas galinhas de volta. Ela falou: não, não, de jeito nenhum. E pronto. E ontem comentamos com a nossa turma sobre isso. E um aluno questionou. Porque esse mesmo senhor que foi Edson Meirelles doou um carro, na época, um carro usado, para distribuir aqui para a casa dos velhinhos, para Divaldo Franco e tal. Houve alguns probleminhas lá, que não foram tão ok e tal, mas pelo menos ele distribuiu. E o aluno perguntou: vem cá, e você aceitou o carro? Eu falei: não, claro, tinha que aceitar. Primeiro porque uma instituição de caridade, instituição sem fim lucrativo, por lei federal, nós só podemos receber dinheiro através de doação. Através de doação. Por isso que são feitas as campanhas. Então, claro, se alguém doa um carro, doa qualquer outra coisa, esse benefício tem que ser transformado logo
para atender às atividades que são desenvolvidas, assistenciais. E o aluno colocou isso assim de uma maneira até um tanto capciosa. Não é um contrassenso? Você ter recusado as galinhas e agora aceitou um carro que acabou, não veio para nós, viu, gente? Até que eu queria, ele acabou e foi para outra instituição, não tem problema. A instituição está linda, maravilhosa, não tem problema. Mas o que a gente tem que esclarecer é exatamente isso. O dar de graça que de graça recebestes. Eu disse para o aluno, para toda a turma, o seguinte: naquele momento eu não podia aceitar aquelas galinhas. Embora toda semana a gente tem doação de frangos, tem doação de alimentos, a gente faz campanha de quilo permanente. E a instituição sem fins lucrativos só pode arrecadar através de doação. É proibido de outra forma. Só pode ser doação, não tem outro jeito. Não pode ser de outro jeito. Aí pergunto, mas por que você não recusa as galinhas? Porque naquele momento, aquela pessoa que recebeu o benefício espiritual ficou 3 anos lá procurando ajuda. Ela veio trazer as galinhas para pagar o bem-estar dela de um passe que ela recebeu. Então, eu não poderia, seria contraditório da minha parte o contrário, que eu aceitasse os frangos, já que a gente vive de doações e não pode ser de outro jeito, sabendo que ela estava doando para pagar o benefício espiritual. Então, dai de graça o que de graça recebestes, foi o que Jesus disse. Então, em relação à parte espiritual, aos passos, à assistência, à desobsessão, jamais, nem direto ou indiretamente, a gente deve cobrar coisa nenhuma de ninguém. Pronto. Esse foi o esclarecimento. E em relação a isso, o que se pensa é exatamente assim. Em tudo na vida há aparentes contradições. Em relação a Deus, se nós formos observar como a nossa vida está atualmente, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das misérias atuais, se a gente for olhar grosso modo, está parecendo que o ser humano é o pior ser do universo. Porque no momento que a gente vive, parece que ninguém respeita ninguém. O amor declarado num dia, no outro já não existe mais. Eu fiquei até estarrecido agora com aquele prédio lá em São Paulo que caiu, né? Que era do antigo da Ministério da Justiça lá, do Federal. Aquilo tudo já é ruim. Mas o pior foi perceber que pessoas cobravam aluguel de quem ocupava um lugar que já estava interditado. Faturavam quase 30 mil reais. Isso é de estarrecer. Mas olhando todas essas coisas, tudo mais, que na verdade está todo mundo errado, dá a impressão que a humanidade está toda errada. E os animais, até os ratos, parece que são melhores do que nós. Mas não. Não é assim que se explica em o Evangelho segundo o Espiritismo. Até porque a humanidade, porque esse capítulo fala sobre aquela frase de Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo. Então, aqui na Terra, 7 bilhões de pessoas que estão aqui encarnadas não significam nada. Nada em relação a todos os seres que estão ocupando o universo. O universo está cheio de seres espirituais maravilhosos, evoluídos, purificados, que enfrentaram reencarnações e mais reencarnações, inumeráveis delas, passaram por todos os tipos de situações, venceram, cresceram, amadureceram, e esses compõem a grande casa de Deus. Nós que estamos aqui na Terra, 7 bilhões de pessoas, não passamos de um pequeno lugarejo em relação a um grande império. Mas um lugarejo formado por pessoas repletas de imperfeições. A Terra é um planeta de provas e expiações.
Porque aqui estão as pessoas mais orgulhosas, mais vaidosas, mais egoístas, mais ambiciosas, mais maliciosas. Mas isso representa apenas um grão em relação à humanidade. Que visão cosmogônica o Espiritismo nos oferece. E fazendo com que a gente pense, não vá comparar a nossa inferioridade moral desmoralizando os animais, não. Nem desmoralizando o resto do universo. Porque Deus programou exatamente assim. Para que a gente tenha a atração e a repulsão. Para a gente amadurecer. Dentro da nossa família, que é o principal ponto de atração e repulsão, nós vamos encontrar ali o pai, a mãe, os irmãos, a família. Vivenciando exatamente o quê? Uma atração forte uns pelos outros. Essa é a minha mãe, esse é meu pai, esse é meu irmão, essa é minha irmã. Uma coisa carnal, viva, forte, que deu a gente uma força para a gente se unir, para formar a família, para casar, formal ou informalmente, para ter filhos. Uma atração que ninguém pode explicar. Nos aproximou. E depois de algum tempo, como é que pode ser isso? Eu estou sentindo raiva da minha mãe, eu estou sentindo raiva do meu pai está sentindo raiva de mim, eu estou sentindo raiva do meu irmão está me odiando. A repulsão. E é assim que a gente vai ter que aprender. Amar e odiar, quase que ao mesmo tempo. Jesus, na última ceia, se preparando para se despedir do mundo, naquele instante, e voltar depois, na forma de espiritismo, ele conversou tantas coisas, orientou os apóstolos, e dentre as coisas ele disse, aqui e agora, nesta ceia, aquele que está comendo no meu prato vai me trair. Como, Senhor? Como é que pode? Olha, 12 pessoas que conviveram na intimidade do espírito mais puro que passou nesse mundo. Estava ali partilhando a comida com ele. E ele disse, vai me trair. Mas ele falou isso com raiva? Não. Disse, vai acontecer. Aí Pedro disse, demais, Senhor, não é possível, se alguém fizer isso vai ser um terror. Cala-te, Pedro, porque tu mesmo, essa noite, irás me negar pelo menos 3 vezes. Era o apóstolo mais maduro, mais velho, primeiro que ele convidou para fazer parte daquele grupo especial. E tal aconteceu. Os livros dos Espíritos nos mostram isso. Quando Kardec vai tentando entender o que é isso, que contradição é essa? Que atração e repulsão é essa? Isso está na divindade? Está nas leis de Deus? Está sim. A lei de atração e repulsão faz parte do universo. A gente só vai amadurecer quando a gente vivenciar as duas coisas. Tem famílias, por exemplo, onde um casal, o pai e a mãe, se dão muito bem. Sabe administrar a economia doméstica. O dinheiro é tanto, então nós vamos gastar X para fulano, X para o estudo, X para casa, X para o empreendimento, X para a poupança. Ótimos. Quando vão dormir na mesma cama, que um toca no outro, me larga! Não quero! Aí dá as costas para lá, dá as costas para lá. A atração sexual zerada. Acordam no outro dia, depois de roncarem a noite toda, e amor outra vez, e vão cuidar da família.
E acontece o inverso também. Aquele casal que briga o dia inteiro. Você não vale nada, nem você vale e tal. Aí quando chega de noite, quando vai dormir, 1 hora antes do sono, fazem um amor sexual, conjugal, que não tem quem não aprecie. Que coisa maravilhosa! Que atração é essa? Que perfeição! Cada um sabe tocar no ponto certo, beijar da forma certa, acariciar da forma certa. Chegou no outro dia, nem fala comigo. Isso faz parte do dia a dia, a atração e a repulsão. Se a gente perceber, as pessoas que nós mais amamos nessa vida, que falamos, eu te amo, foi com essas mesmas pessoas que nós tivemos o contrário. Um momento de decepção, que dizemos, eu te odeio, saia da minha frente. Entendo, usando exemplos corriqueiros. Atração e repulsão faz parte do processo de amadurecimento. Mas a maioria de nós não consegue ainda lidar com isso. Por isso nós estamos aqui na Terra, um planeta de provas, de expiações, com grandes dificuldades, com uma dificuldade enorme para disfarçar a nossa tristeza, porque a gente na verdade não é feliz, a gente não é completo, e não poderá ser, porque a gente não consegue compreender o outro e a gente não consegue se compreender. Aí lá no final de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos relembra o conceito de Sócrates, um dos precursores da filosofia espiritualista, dizendo que a gente precisa se conhecer melhor. E se a gente se conhecer melhor, a gente também poderá compreender melhor o outro. Mas Jesus também disse a mesma coisa. Colocou Deus acima de tudo e logo nos trouxe para uma relação coloquial, trivial, comum. Dizendo, ame o seu próximo, mas ame-o do jeito que você se ama. Ame o próximo assim como você ama a si mesmo. Aí a grande pergunta que a psicologia moderna faz é essa. Você ama você mesmo? Você sabe realmente quem você é? Quais são as suas fraquezas? Quais são as virtudes que lhe faltam? O quanto que as pessoas decepcionam com você? Porque atualmente na nossa infantilidade a gente faz o contrário. Eu sou infeliz por quê? Porque minha mãe não me agrada, meu pai é chato, meus irmãos não me entendem, ninguém me entende. Isso é infantilidade. É a fase que nós estamos atualmente, de cobrar do outro. A gente é infeliz e diz que o outro é que não fez a gente feliz. É isso mesmo? Não, não é isso mesmo. A doutrina espírita é muito clara, muito franca. Se você, eu, qualquer um de nós aqui não é feliz, é porque a gente não teve a competência para nos conhecer, para entender o que realmente nós somos. Aí a gente poderia dizer assim, mas a gente tem relacionamentos tão bons, será? Aqueles relacionamentos superficiais. Mais superficiais então, do que na rede social não existe. Rede social, todo mundo bonitinho, todo mundo não sei o quê. Eu não aguento mais ver aquilo. Ou falsidade. Falsidade assim, todas as letras. E uma das coisas para a gente crescer, que a gente aprende lá nos nossos estudos, é você ser sincero. Sincero com quem? Ser franco com os outros para dizer, você não presta, você... Não. Sincero com você mesmo. Você é verdadeiro com você mesmo? Você se olha no espelho e tem coragem de dizer quem realmente você é? Se não houve sinceridade, o resto da conta vai sair errado.
extremos opostos: atração e repulsão. Na superficialidade. A gente está trabalhando numa empresa. Aí a gente fica até muito tempo com algumas pessoas amigas, né? Nada para vocês aí não, viu, gente? A gente é praticamente aqui é uma família, não sei o que, tá lá legal, eu li isso lá, não tem nada a ver. Eu faço umas palestras muito realistas, daqui a pouco a pessoa sai daqui, minha inimiga, não volta mais. Fala que eu fiz, vasculhei a vida dela. Mas não é isso. Aí tá lá na empresa, todo mundo muito tempo diz: nossa, você é melhor que minhas irmãs, minha família, aquela coisinha toda. Aí surgiu um rompimento, foi trabalhar em outra empresa, aí começa lá, forma uma nova família, nem lembra mais dos outros. Então aquilo é um relacionamento superficial. Isso ainda não é o amor. Mas esse assunto quer nos levar aonde? Atualmente, os pesquisadores estão observando muito o nosso cérebro, a nossa inteligência. E o livro dos Espíritos, a primeira questão fala da inteligência, mas fala da inteligência de Deus, a inteligência suprema, que é a causa primeira de tudo. E logo em seguida fala da inteligência do Espírito, que somos nós, um princípio inteligente, simples e ignorante a se desenvolver. Nesse sentido, tudo mais que existe como matéria, todas as situações, cada minuto, cada segundo de nossas vidas, cada pessoa que atravessa o nosso caminho, cada próximo que está de nós, cada pessoa, cada coisa mesmo, vai nos proporcionar um teste de atração e de repulsão. Vamos nos sentir atraídos e repelidos uns pelos outros o tempo todo. Mas enquanto somos crianças, a gente não entende ainda por que Deus fez isso e o que é que Ele espera de nós, mostrando que a gente tem atração em um momento e revolta e ódio em outro. Primeiro ponto: cada folha, cada vento, cada objeto, cada pessoa, parente ou não, tudo que atravessa o nosso caminho está nos proporcionando o teste da atração e da repulsão. E o tempo todo a gente vai sentir isso. Ou a gente vai se sentir atraído por uma coisa, ou vamos nos sentir repelidos por aquela mesma coisa. No estudo da inteligência, como está no livro dos Espíritos de Deus, do Espírito, nos dias atuais, 161 anos depois que a doutrina espírita nos mostra todas essas coisas, já se diz o seguinte: que entre as várias aptidões da inteligência humana, sabe-se que a maior parte do nosso cérebro está desocupado, não foi ocupado ainda. São coisas que vão se desenvolver. Mas daquilo que já é possível, que já se desenvolveu até aqui pela evolução, que passou pelo reino mineral, vegetal e animal, nós hoje já temos condição de administrar racionalmente a nossa inteligência emocional. Todo mundo fala: meu Deus, eu me arrependo porque eu fiz uma coisa sem pensar. Isso mesmo. E às vezes a gente não faz uma coisa direita porque não pensou para ver realmente qual é a melhor opção. E nesse sentido, a inteligência emocional, ela pode ser conquistada exatamente do mesmo jeito que os Espíritos ensinaram o livro dos Espíritos. Dizem hoje os pesquisadores da neurociência em relação ao cérebro humano. Dizem o seguinte: que para que a pessoa possa ter controle sobre o seu cérebro, sobre seus pensamentos e, consequentemente, sobre os seus sentimentos, é preciso que a pessoa desenvolva a chamada inteligência intrapessoal. Intrapessoal, que nome bonitinho, né? Intrapessoal.
significa o seguinte: você mergulhar, entrar em você. Primeiro passo. Você já entrou dentro de você? E nós já frequentamos vários lugares. Visualizamos milhões de coisas dos outros. Sabe? Inclusive facilita muito isso. E quanto tempo você gastou entrando dentro de você? O quanto que você realmente vasculhou a sua intimidade? A qualidade dos seus pensamentos? Os seus interesses? Os seus objetivos? O seu orgulho, o seu egoísmo, a sua ambição, suas qualidades? O quanto que a gente conhece disso? Então, o primeiro ponto é, voltando à questão lá, 119 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Jesus disse, ame o outro como você se ama. É a mesma coisa. Então, para você amar o outro, como a gente não ama ninguém, por que a gente não ama ninguém? Porque a gente, na verdade, não se ama. Porque você não se conhece. Na verdade, até nem gosta da gente. A gente fica até decepcionado. Ela não gosta nem de viver. Não gosta nem de estar aqui. Queria ir para outro lugar, queria até morrer, fala assim. Porque você não se conhece, você não se ama. Você não sabe quem é você. Então, para esse equilíbrio acontecer, primeiramente, dentro da atração e repulsão, é você ter a coragem moral de entrar dentro de você. Coragem moral, sim. Para ter e perceber que você é uma pessoa egoísta, ambiciosa e admitir. Não precisa falar para ninguém, não, mas admita, sinceramente, pelo menos para você. Eu penso em mim primeiro, depois eu penso nos outros. Estou nem aí para os outros. Primeiro eu. Se der tempo, se sobrar, aí eu posso até ver alguma coisa do outro. Seria uma das formas de entrarmos na nossa própria vida, a intrapessoal. E depois a interpessoal, ó, intra, depois inter, de internacional. A palavra internacional vem daí, o outro, né, que é aquele que é para Deus. Depois que a gente se conhecer bastante, aí agora a gente vai desenvolver outra inteligência para analisar o outro. Quem é meu marido de fato? Quem é minha esposa de fato? Quem são meus irmãos? Quem são meus parentes? Quem são meus colegas de trabalho? Quem são meus amigos? Quem são todas essas pessoas que passam por mim todos os dias? Muitas delas eu nem sei o nome. Aí sim, quando a gente tiver essa condição de entender quem realmente somos, a gente vai conseguir entender o outro. Aí nos relacionamentos difíceis, complicados, que todo mundo queixa que o relacionamento é péssimo, todo mundo, com isso, com aquilo, não dou bem com ninguém, ninguém entende. Se a gente se entender, a gente vai começar a olhar para o outro de uma maneira diferente. Vai desenvolver, inclusive, uma das formas de amor mais fáceis que existe, que é a compaixão. É você se colocar no outro. Ah, meu marido, ele é muito ruim. Mas você já se colocou no lugar dele? Você viu como é que é a vida dele? Quem é ele? Ah, você já se colocou no lugar da sua mulher? Para ver quem é ela realmente, o que ela passa, os sofrimentos que ela tem. Você já se colocou no lugar do seu filho, da sua filha, do seu irmão? E os filhos se colocaram no lugar dos pais? Esse é um dos primeiros passos para a gente começar a acertar. Para diminuir a atração e a repulsão, para entrarmos num lugar mais tranquilo, de equilíbrio, de um relacionamento saudável. Onde não vai ter aquela atração exagerada, nem tão pouca repulsão exagerada. Vamos entrar no campo do equilíbrio. E Jesus disse exatamente isso. Faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Trata o outro do jeito que você gostaria que o outro lhe tratasse. A gente já tentou fazer isso? A gente já teve esse tempo para fazer isso? No nosso Educandário Esperança, para finalizar,
Nós estamos chegando a 5 anos de convivência com os nossos alunos e estamos percebendo que, por mais que tenhamos diferenças inúmeras, mas o nosso ambiente interno é um ambiente de respeito, onde a gente procura dar ao outro o melhor que a gente tem. A atenção, o carinho, no mínimo. E com isso, as energias criadas ali vão nos proporcionando um ambiente onde a gente passa a ter tranquilidade e, mais do que tudo, onde a gente possa ter doçura e afabilidade. Está no Evangelho, vocês já leram isso, né? Porque no dia que nós formos pessoas dóceis, afáveis, nós vamos conseguir ampliar a nossa inteligência. Nós vamos conseguir entender muitas coisas que hoje parecem complicadas. Ah, não entendo. Não entende porque você é nervoso, você é nervosa, você é rebelde, você é uma pessoa sem resignação. Se torne uma pessoa dócil. Entenda que você tem todas as imperfeições do mundo e entenda que o outro também tem as mesmas imperfeições que você. E veja que todo mundo é igual. Todo mundo que está nesse mundo agora, na Terra, planeta de provas e expiações, todos nós somos exatamente iguais. Não importa a condição financeira, não importa a raça, não importa onde a gente tenha nascido, o berço, somos todos espíritos necessitados das mesmas coisas. E Deus deixa assim, que a gente sinta atração e repulsão quase que simultaneamente. E dentro dessa experiência, se nós amadurecermos, procurando entender mais o outro e mais a nós próprios, a nossa inteligência emocional nos dará um padrão de convivência de pessoas saudáveis, equilibradas, e vão saber aproveitar as lições de Jesus. Aí, o amor ao inimigo não será mais uma coisa estranha. Perdoar as ofensas para nós será uma coisa normal. Fazer o bem a quem nos tenha feito mal, não existe coisa mais inteligente do que fazermos isso. Então, resumidamente, nós estamos vivendo as atrações e as repulsões porque nós precisamos destas experiências para amadurecermos. Um dia, desenvolvemos um clima de entendimento, de compreensão, em que o outro, por mais imperfeito que seja, jamais será apontado como a causa da minha dor, do meu sofrimento. E eu vou ter a maturidade de dizer, se eu hoje não sou feliz, a culpa não é das imperfeições alheias, a culpa é só minha, e não sei compreender, não sei amar, não sei doar, não sei compadecer. Então são essas algumas das reflexões que nós gostaríamos de deixar aqui sobre esse tema importantíssimo que a doutrina espírita nos traz, falando da atração e da repulsão. Obrigado a todos pela respeitosa